Olá, queridos estudantes! Bem-vindo a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Sou a professora Juliana e estou com você para trabalhar temas bem incríveis, atuais e que tem muita coisa a ver, tudo a ver, com os conceitos que a gente trabalha em sala de aula. Nós vamos trabalhar de forma temática, ok? Bem interessante. E o nosso tema de hoje será, o que será? O Covid em casa. A gente vai trabalhar 4 gráficos que explicam o que fazer se você mora com uma pessoa com coronavírus. Parte 1. Então, nós vamos ver 2 gráficos nesta aula explicando como deve ser o procedimento dentro de casa, ok? Preparado? Ouvidos antenados? Bora lá? Todas as pessoas com Covid-19 que não precisam de hospitalização devem ficar em isolamento em suas próprias casas. Beleza, até aí a gente entendeu, a gente já sabe, né? Fica em casa, não sai, fica isolada, mas o que as pessoas que moram junto com essa pessoa, com esse paciente, devem fazer? E daí? Mora todo mundo junto? Faz o quê? Me diga. É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. E é bem importante a gente saber, né? De repente, eu, você, vamos precisar dessa informação ou até ajudar alguém que esteja passando por essa situação, ok? Primeiro quadro ali, ó, pessoa cuidando do paciente em casa. Então, não é uma coisa muito simples, mas também eu vou te contar que não é difícil. Alguns cuidados básicos que podemos ter, alguns procedimentos que vão poder ajudar na recuperação do paciente e manter o restante da família saudável, certo? Assinale a opção número 1. Então, já começamos com o exercício aí para ver se você está antenado, tá bom? Ele diz, assinale a opção correta. Então, dessas 4 opções que nós temos ali, 3 estão incorretas, eu tenho apenas uma correta, ok? Eu vou ler com vocês e vou dar um tempo para vocês pensarem. A letra A diz assim, se uma pessoa da família contrai o Covid-19, todos da família devem estar juntos para cuidar? Sim ou não? Sempre que alguém tem Covid-19, deve ser hospitalizado? Sim ou não? Quando você mora junto com alguém que testa positivo para o Covid-19, significa que também está com a doença? Sim ou não? E a última, se um familiar está com Covid-19, precisa isolar os utensílios que ele utiliza e não ter contato físico? Sim ou não? Pensa aí e responde, eu já volto.
vou te dar uma dica. Sempre que tem essas opções, cuidado com algumas palavrinhas como sempre e nunca, tá bom? Se uma dessas palavras aparece na frase, é porque realmente naquela situação não há nenhuma exceção. E fica a dica, nós sabemos que quase todos os casos têm a sua exceção. Então, cuidado com essas palavrinhas, tá bom? Vamos lá? O que você marcou? Você marcou como correta a letra A, B, C ou D? Resposta certa aqui é a letra D. A doença ficou vermelha admitida ali, né? Mas é a letra D. Se um familiar está com Covid-19, precisa isolar os utensílios que ele utiliza e não ter o contato físico. Professora, mas e as anteriores? Elas estão erradas, né? Olha lá, letra A. Se uma pessoa da família contrai, todos devem estar juntos para cuidar? Não, né? Na verdade, a pessoa tem que ficar o mais isolada possível e, de preferência, sempre uma pessoa para ajudar, para auxiliar ela, mas não todo mundo junto, porque senão é possível que todos contraiam. A letra B. Sempre que alguém tiver Covid-19, deve ser hospitalizado. Olha a palavrinha que eu te falei ali, ó, sempre. Não, não é. Alguns casos as pessoas precisam ser hospitalizadas e outros casos não. Então, cuidado, fica a dica com essas palavrinhas aí. E a letra C, quando você mora com alguém que testa positivo para a Covid, significa que também está com essa doença? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Nós já temos uma experiência e sabemos disso, né? Algumas pessoas na casa contraem e outros familiares permanecem saudáveis. Então, não é isso que acontece, não é a regra, ok? Então, ó, primeira dica aí, ó, utensílios, ó, isoladinho. Vamos em frente? Todas as pessoas com Covid-19 que não precisam de internação hospitalar devem ficar em isolamento em suas próprias casas para evitar a disseminação do coronavírus, segundo as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e de autoridades de saúde de outros países. Então é lógico, se alguém não está bem, se alguém testa positivo ou até antes de receber o resultado que diz que está positivo, tem que ficar quietinho, isolado em casa para não disseminar a doença. O que é disseminar? Passar para outras pessoas. É lógico, não é lógico? Então, se alguém tem algum sintoma, fica quietinho em casa até saber se é um resfriado normal, se é o Covid-19. Sendo qualquer um deles, nós podemos passar para outras pessoas. Então, é um cuidado que podemos ter e devemos, né? A Organização Mundial da Saúde orienta isso, ok? O ideal, se possível, o ideal é o melhor que teria se nós pudéssemos se enquadrar nessa situação. É bom a gente saber, porque em algumas situações vai que a gente se enquadra nesse ideal. Aí nós podemos cumprir com esses procedimentos. O ideal, se possível, seria que o paciente tivesse um espaço onde pudesse se isolar dos outros habitantes da casa durante 10 ou 14 dias. Uma edícula no fundo, sabe, um quartinho nos fundos separado, para a pessoa ficar isolada. Não é que você não ama ela, é que você está cuidando dela e assim a forma com que se cuida, certo? Mantendo a pessoa isolada para que ela não transmita para os outros. Ou o tempo necessário dependendo da evolução dos sintomas. O ideal seria manter isolado, né? Se a pessoa tem febre alta, calor, calafrios, náuseas ou diarreia, o período de isolamento pode ser mais longo, de acordo com a NHS, o Serviço de Saúde Pública britânico. Então, a gente sabe que não é uma gripe comum, ela pode ter mais sintomas diferenciados. E daí tem que ficar de olho, tem que manter o isolamento e manter contato com os postos de saúde. Eles vão estar orientando o que deve fazer, o que não deve, a medicação, ok? A maioria dos postos de saúde estão respondendo por telefone e via WhatsApp, beleza? Ó, já aprendemos mais algumas coisas. Mas a realidade é que a grande maioria das pessoas moram em espaços compartilhados, certo? Eu e você, se enquadramos aí? A gente divide a casa com mais gente, né? Sem um banheiro de uso exclusivo e muitas vezes dividindo o quarto. Divide o quarto com mais 2 irmãos, divide o quarto com a tia, tem um banheiro na casa inteira que todo mundo usa. Pois é, essa é a nossa situação. Não entramos no ideal, né? E daí, o que fazer?
Vamos lá para o primeiro gráfico? Circulação de ar. Circulação de ar, gente, é extremamente importante manter a casa ventilada, janelas abertas o tempo todo, ok? Para que possa ventilar o ar. No quarto, a pessoa infectada tem que permanecer isolada, então a coitadinha está isolada no quarto, fechar a porta, tá bom? Janela aberta, porta fechada. O local deve ser bem ventilado, para a pessoa poder melhorar, tem que renovar o ar lá dentro. Refeições dentro do quarto, nada de fazer junto com a família na cozinha. E o lixo deve ser retirado em cesto próprio, separadinho, ok? Não misturar com os outros da casa. Então, sobre isso, é incorreto afirmar. Você vai ler as opções aí e das 4 opções, nós temos 4 opções, certo? Dessas 4, eu tenho 3 que são corretas e apenas uma incorreta, porque ele quer saber qual é a incorreta, tá bom? Então, você lê e a gente já volta para ver qual é a opção certa que nós devemos assinalar.
Conseguiu identificar qual é a única incorreta ali? Conseguiu? Vamos ler? Então diz assim, a pessoa infectada deve permanecer isolada? Isso é verdade? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. O lixo da pessoa infectada deve ser separado dos demais? Sim, vimos isso no gráfico, né? O local deve ser bem ventilado? Opa, sim também. E agora? As refeições podem ser feitas junto com os outros familiares? Não, não dá, né? A gente ama sentar à mesa junto para se alimentar durante as refeições, mas não dá. Se tem uma pessoa que não está bem, ela tem que fazer a refeição separada. Então essa é a opção incorreta, ok? Conseguiu entender? Ficou fácil, né? Então vamos lá para o próximo gráfico. Isolamento dos demais. Pois é, não dá para ter contato, gente, não dá. Ó, mantendo a distância. Igualmente, não deve-se entrar no quarto do doente. O doente está isolado com a porta fechada. Você não deve ficar entrando e saindo do quarto, tá bom? Não pode, tem que ficar isolado. Tudo que necessita deve ser deixado do lado de fora. Olha o desenho ali, ó. A pessoa deixa do lado de fora da porta. E caso precise de ajuda, o doente e seu ajudante têm que usar máscara. Então, separa uma pessoa na casa para estar ajudando, ambos com máscara, tá bom? O assistente também deve usar luvas descartáveis, ok? Porque a pessoa está infectada. Você ama ela? Sim, mas para que você possa cuidar dela, você precisa estar bem. Então, tem que usar luvas, tá bom? Tem que usar máscara, ajuda o paciente no que for necessário e sai. Tira a máscara, tira a luva, álcool em gel, desinfeta tudo, ok? É assim e a pessoa melhora rápido e você se mantém saudável, ok? Idealmente, então, de novo, um sistema ideal seria o melhor que nós tivéssemos. As outras pessoas não devem entrar em contato, não devem entrar no quarto da pessoa que está doente, ok? Isso até não é tão difícil fazer, né? Se isso for absolutamente necessário, ambos devem usar máscara, as janelas devem estar abertas e a pessoa que entrar deve usar luvas descartáveis para manusear os pertences do paciente, ok? Então não fica entrando e saindo do quarto, isola. Se precisar, apenas uma pessoa entra com todos esses cuidados, ok? Refeições e todas as outras coisas que o paciente precisar devem ser deixados na porta para que outras pessoas recolham, ok? Deixa na porta, o paciente recolhe. O paciente deixa na porta, outra pessoa vai lá com luvas e recolhe. Assim, o paciente melhora logo e a família continua bem, ok? 3. É procedimento correto para quem tem paciente de Covid-19 em casa. Então, você vai ler, eu tenho ali 4 opções e você vai ver quais delas estão corretas. Pode ser mais de uma, então fica atento. A gente já volta.
leio as opções, tem que ler, né, gente? Ler e interpretar. Não basta só passar o olhinho lá decodificando as letrinhas, tá bom? Tem que ler e interpretar. Então, vamos lá. Ele quer saber o que é correto para quem tem um paciente de Covid-19 em casa. Então, vamos lá. Opção 1, fazer as refeições juntos. Isso pode? Não, né? Não utilizar os mesmos utensílios. Isso, então a 2 está correta. Manter o ambiente arejado. Isso, então a 2 e a 3 estão corretas. E o paciente deve ficar isolado. Isso também. Então, eu tenho como corretas a 2, a 3 e a 4. Então, você assinala a letra C, tá bom? Ela que contém as 3 opções que estão corretas. Só tem a primeira, que é muito triste não fazer a refeição junto, mas é necessário, ok? Então, o que trabalhamos hoje, gente? Nós estamos trabalhando 4 gráficos que demonstram como que nós devemos cuidar do paciente de Covid em casa. Nessa aula, nós vimos 2 gráficos. Analisamos 2 sobre a circulação do ar e o isolamento dos demais da casa. Isso é bem importante. Então, guarda aí no teu coração, fica a dica e nos vemos na próxima aula. Até mais!